pessoal, nesta aula de geometria espacial vamos aprender sobre os seguintes sólidos geométricos: o prisma, o cilindro, a pirâmide, o cone e a esfera. Começando pelo prisma. O prisma ele é um poliedro com duas faces congruentes e paralelas. Se esta face for, por exemplo, um triângulo, então este prisma, né, aqui é um prisma triangular, ok? Então as faces, esses triângulos têm que ser congruentes, têm que ter a mesma medida, as bases têm a mesma medida, ok? São congruentes e são paralelos. Isso é que para ser um prisma tem de ser assim. Se a base for um quadrado, é um prisma quadrangular, né? Se for um pentágono, um prisma pentagonal. Então você pode ver aí um prisma triangular, ok? E como se calcula o volume de um prisma? Então, o volume é calculado pela área da base. Se a base for um triângulo, calcula-se a área do triângulo, né, vezes multiplicado pela altura. Então, a área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura. Chamamos aqui entre área o S. Okay? E a área total? A área total seria as duas bases, né, mais as laterais. No caso, se for um triângulo, são 3 retângulos. Okay? Então, seria duas bases, no caso, duas áreas de base, mais a área das laterais. Okay? Um prisma bem conhecido é o paralelepípedo. E também pode ser oblíquo ou reto. Se ele for um prisma, um paralelepípedo assim, ele é um prisma oblíquo, né? Porque não é reto. Eles têm ângulo, né, assim. Ok? Então é um paralelepípedo oblíquo e é um paralelepípedo retângulo. Né? Ok? Mas para ser um paralelepípedo reto, esses ângulos não podem ser assim, tem que ser ângulo reto. Então as laterais têm de ser retângulos. Então um prisma reto tem que ter as laterais assim, retângulo. E se ele tiver também as bases retângulos, aí ele vai ser um paralelepípedo reto retângulo. Ok? Então aqui está um exemplo de um paralelepípedo reto retângulo. Né? Um outro bem conhecido é o cubo. O cubo também é um prisma que é um paralelepípedo reto retângulo, porque ele tem todos os ângulos retos. Ok? Se você for, por exemplo, calcular a diagonal aqui da lateral de um cubo, essa diagonal aqui, né, podemos chamar de Dzinho, então essa diagonal é o lado do cubo vezes a raiz de 2. Então, lado vezes a raiz de 2. Se você for calcular a diagonal do próprio cubo, aí uma diagonal grande, é o lado vezes a raiz de 3. Então é bom saber desses detalhes. Aqui, no caso, a diagonal do paralelepípedo, a lateral, é a diagonal do próprio retângulo aqui, se você tiver essas medidas. Então, essa diagonal aqui ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, um teorema de Pitágoras, fácil de calcular. Já a diagonal aqui do paralelepípedo, né, essa diagonal grande, né, aí no caso ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou b ao quadrado vai ser igual a raiz disso tudo, de A2 mais B2 mais C2. Ok? Então aí nós aprendemos a respeito do prisma. Okay? Vamos então agora aprender sobre os cilindros. Tá? Cilindros. Então o cilindro é como se fosse um prisma de base circular. Ou seja, aqui podemos representar um cilindro.
Então é como se fosse um prisma com uma base, né, circular. Então a mesma coisa vai ser a área da base vezes a altura, sendo que a área da base do cilindro sempre será um círculo, então a área do círculo é o π vezes o raio ao quadrado, no caso vezes a altura, né? E a área total vai ser justamente as duas bases, que no caso são 2π raio ao quadrado, mais a área da lateral, né? Então, você vai ter a área aqui da lateral, que será o quê? Qual é a lateral do cilindro? Agora você estica assim e você observa que a lateral do cilindro, em volta, este comprimento aqui é o comprimento da circunferência, que é 2π raios. E aqui você tem a altura do cilindro, né? Então, 2π raios vezes a altura. Esse pontinho aqui é vezes, ok? Se esse cilindro aqui, por exemplo, se ele for assim desse formato, né? E se essa diagonal aqui do círculo aqui da base for a mesma medida da altura, então você forma um quadrado aqui dentro, quando você faz uma seção meridiana. Então, se formar um quadrado, ou seja, aqui você tem um diâmetro. Então, se o diâmetro for igual à altura, que essa lateral do cilindro nós chamamos de giratriz, né? Que é a mesma coisa que a altura. Então, se a diagonal for a mesma medida da giratriz ou da altura, então ele vai ser um cilindro equilátero. Então é chamado de cilindro equilátero quando você tem a giratriz, ou seja, que é no caso a própria altura, a mesma medida do diâmetro da base, ok? Já um cilindro quando ele é, no caso, oblíquo, né, neste formato assim, né, inclinado, então a lateral dele vai ser assim, um paralelogramo. Mas você vai ter que calcular a área de um paralelogramo, ok? Então tem esses detalhes para você calcular. Então vamos ver agora o próximo, pirâmide. Aí está a pirâmide, né? Agora vamos falar sobre os detalhes da pirâmide. Veja que aqui nós temos o vértice, né? E temos as arestas, né? E para ver a altura, esta medida daqui do vértice até a base, formando um ângulo reto com a base, né? Então isso aqui é a altura, né? Então esse pedaço desde o centro até aqui a lateral, né? Isso aqui é a apótema da base. Isso. E essa medida aqui, que é a altura desta face, né? Então chama-se apótema da pirâmide. Isso. Então assim nós identificamos as partes da pirâmide. E como vamos ver o volume da pirâmide? Seria a área da base da pirâmide, que a base pode ser um quadrado, como você pode ver uma pirâmide assim quadrangular, ou pode ser também uma pirâmide triangular e assim por diante. Então volume, então, é a área da base vezes a altura dividido por 3. E a área total, né, seria justamente a área da base mais a área das laterais. Então seria a área da base mais a área das faces laterais, vai variar, né, a quantidade de triângulos em volta dependendo do polígono da base. Então quando tem a base um polígono regular e as arestas são congruentes, então é uma pirâmide regular. Ok? Vamos então ao próximo agora, que é o cone. Vamos apagar então e aprender sobre
cone. O cone é parecido com uma pirâmide, mas podemos dizer que o cone seria uma pirâmide de base circular, né? Então, o cone seria isso aqui, né? Com uma base circular. Então, essa parte lateral do cone, aqui, chamamos de geratriz. Né? Geratriz. Ok? Então, a base é um círculo. Então, como fazemos a área do cone? Mesma coisa que lembra muito bem uma pirâmide. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Como a base é sempre um círculo, então nós podemos já modificar isso aqui como sendo, né, π raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ok? E como seria a área lateral? A área lateral seria essa parte aqui, a área total, né? Seria a área lateral mais a área da base. Né? Como seria então a área lateral? Então podemos trazer para cá assim, ó, esticando, né? Isso aqui, assim. Essa medida aqui é a geratriz, né? E isso aqui é o comprimento desta circunferência todinha aqui, que nós sabemos que é 2π raios. Né? Então, para calcular a área desta figura aqui, né, que é um setor, então é 2π raios, né, vezes, no caso, multiplicado por isso aqui, que é a geratriz, dividido por 2. Então, cortando 2 aqui, nós sobramos então isso aqui. Então, isso aqui é a área da lateral, π raio vezes a geratriz. Então, a área total é a área da base, que é π raio ao quadrado, mais a área em volta da lateral, que é π raio vezes a geratriz. π raio vezes a geratriz. Ok? Então, assim nós entendemos sobre o cone. Se o cone tiver esta medida aqui de diâmetro igual a esta medida da geratriz, forma então um triângulo aqui equilátero. Então, esse cone é chamado de um cone equilátero. Ok? Vamos ver então agora a nossa última aqui, a esfera. Vamos desenhar a esfera aqui. Vamos calcular a esfera. Ok? Então já decorou, já memorizou aí a fórmula. Vamos ver a esfera. Olha só, o nosso planeta Terra lembra muito bem, né, o nosso estudo de uma esfera. Tanto que nesse estudo da esfera nós temos um eixo central, temos aqui a origem aqui no centro, né? E esta parte aqui, o círculo maior, né? O maior círculo aqui é chamado de equador. Né? Nós bem conhecemos isso, equador. Né? Os outros assim no mesmo sentido são, no caso, isso é paralelo ao equador. E quando se faz assim na vertical, né? Aí isso aqui nós bem conhecemos como meridiano. Ok. Então assim nós conhecemos, né? Se nós, no caso, fizermos uma seção aqui esférica, tirarmos aqui um topo da nossa esfera, né? Então vamos ter aqui um centro desse topo, como se tivesse tirado uma tampa. Aí nós temos um pequeno raio aqui, né? A uma certa distância do centro. Né? E aqui temos o raio da circunferência, que é o raio principal, que é o R grande. Então, este raio pequeno aqui, e temos essa distância aqui. Né? Pode ser também calculado assim. E aqui entra o teorema de Pitágoras, que você vai calcular que o R grande é igual, né, a D mais o R pequeno, que é o quadrado. Ok? Então, assim aprendemos. Agora, vamos ver então o volume de uma esfera, que é justamente 4 π raios ao cubo sobre 3. E a área total é 4 π raios ao quadrado.
está aí a fórmula para calcularmos a esfera. Chegamos assim ao final da nossa aula de geometria espacial. Se foi de ajuda para você, dê um like aí. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. E nos veremos então no próximo vídeo. Ok? Até lá. Tchau.